No nosso nível, não. No meu nível, não. Muito bem. E no final da auditoria, cita um e-mail que a senhora teria enviado ao senhor Paulo Roberto Costa, 16 de janeiro de 2009. Vou ler só o final. Confesso que eu esperava mais apoio, um pouco mais de diálogo durante o período que trabalhei no Abaste. Eu cresci e entendo perfeitamente o contexto político do nosso negócio. A senhora poderia explicar essa expressão para nós? Com certeza. Esse e-mail ele foi emitido em 2009, onde haviam várias irregularidades acontecendo na área de abastecimento, não só nesse projeto da RENEST, como também em outros projetos. Essas irregularidades eram constantemente apontadas e as providências efetivas, esperadas, que fossem tomadas por parte do então diretor Paulo Roberto Costa, não estavam acontecendo. Nesse momento, houve um choque, um confronto grande entre eu e o diretor Paulo Roberto Costa, e a partir desse momento, os registros em torno do que acontecia, eles foram intensificados, eles já existiam, mas foram intensificados, e as informações acerca dos problemas foram constantemente informadas à diretoria executiva. Informadas por escrito? Por escrito. Protocoladas formalmente? Por escrito, a Petrobras ela usa e-mails, usa DIPs, usa notas, isso tudo é rastreado, totalmente controlado. Então a senhora, no ano de 2009, comunicou todas essas irregularidades que estava percebendo de maneira formal à diretoria executiva. Quando a senhora fala diretoria executiva... Eu falo diretores mais presidente. Então a senhora comunicou a quem? Se a senhora conseguisse lembrar de todos os diretores executivos de 2009, da presidência? Tudo bem. Em 2009 estava o diretor Paulo Roberto Costa pelo abastecimento, o Barbaça pelo financeiro, eu sei do EIP agora, eu realmente estou com ele, o Estrela pelo EIP, o Renato Duque pela área de serviços, Graça, 2009, acho Graça Foster pela área de gás e energia, o presidente Gabriele. Tem também uma dúvida, acho que a senhora pode esclarecer. Essas mudanças no projeto, desde o projeto básico até o detalhamento dos projetos da RENEST, os aditivos contratuais, quando eram aditivos maiores, todos eles eram submetidos à diretoria executiva. Correto. A senhora se lembra de alguma manifestação de algum dos diretores executivos discordando desses projetos, desses aditivos, em função de supostas irregularidades ou não? Durante as reuniões, você pode ser mais específico? Assim, se o diretor, determinado diretor da Petrobras disse não concordo com a mudança desse projeto de detalhamento da RENEST, não concordo porque esse aditivo está excessivo e voto contra, por exemplo. Eu não estava presente nas reuniões da diretoria executiva. São os diretores e em alguns momentos a gente participa fazendo apresentações. Então, realmente, eu não tenho essa informação do que ocorria dentro das reuniões da gerência, da diretoria. Eventualmente, eu posso ter sido substituído o diretor em alguma reunião. Nas reuniões que eu substituí, não me lembro se teve pauta dessa referente à RENEST, mas não me ocorre. Não ficou sabendo, então? Não fiquei sabendo. Dos processos de aditivos, a senhora participou, já que a senhora saiu em 2009? Olha, o que acontece? A área corporativa, como ela é responsável pelo orçamento e pela avaliação econômica, ela participa do processo de aprovação e não da elaboração do aditivo ou da discussão do aditivo. A senhora não participou? Não participei. Acho que uma última pergunta. É correto afirmar que houve uma mudança sensível no projeto da RENEST, porque no início se trataria de uma refinaria de óleo pesado da Venezuela, da PDVSA, e depois, com a saída da PDVSA, se passou para óleo leve? Ocorreu essa alteração
fundamental dentro do projeto da refinaria? Na realidade, a sua afirmação é incorreta. Essa refinaria ela sempre foi projetada para óleo pesado. Óleo pesado brasileiro, óleo pesado da Venezuela. Só que no início era previsto um percentual de venezuelano com um percentual do Marlim. E depois ele passou a ser Marlim. Mas sempre foi projetado para óleo pesado. Óleo leve não? Não. Ela não refina óleo leve? Não. Ela não refina óleo leve. Ela foi projetada para óleo pesado. Tá. Muito obrigado. Eu estou satisfeito. Professores. Sim. Pelos acusados Agenor Medeiros e José Delmário. Meu nome é Roberto Telhado. Boa tarde, dona Avelina. Vou ser breve. Não vou exagerar no tempo de perguntas. Perguntaria à senhora se, durante esses episódios todos que a senhora relatou, a senhora percebeu a interferência de algum agente externo nessas tratativas e decisões internas da Petrobras. O senhor pode ser mais específico em que tratativas e em que A decisões? senhora se referiu, durante as respostas que a senhora ofereceu às perguntas do meu colega, a tudo aquilo que envolveu o projeto. Certo. O PAC, as condicionantes, as sugestões, as aprovações a que o PAC foi submetido, decisões de diretoria, etc. Essas decisões foram internas da Petrobras ou houve interferência de alguma entidade privada, algum contratado da Petrobras, alguma interferência externa? Que chegasse ao meu conhecimento, não. Porque a orientação era passada pelo diretor Paulo Roberto Costa. A refinaria da RENEST fica em Pernambuco. Pernambuco. A Petrobras foi obrigada a se adaptar às circunstâncias locais do estado de Pernambuco, contratando funcionários de Pernambuco? Existia uma orientação para que de conteúdo nacional e também um programa de incentivo à contratação de mão de obra local. E houve a transferência de pessoas, funcionários de outros estados para Pernambuco para trabalhar nas obras da refinaria? Funcionários da Petrobras? Não, das empresas contratadas. Eu não tenho essa informação. Não tem? Não. A senhora tem conhecimento da existência dos acordos sindicais que regeram a contratação de empregados de empreiteiras para a RENEST? Não tenho conhecimento. A senhora nunca ouviu falar nos custos adicionais gerados por essa contratação? Mais uma vez, né, a minha atividade ela envolvia, era muito voltada para dentro da Petrobras. Sim. E o meu relacionamento se dava muito com as gerências internas da Petrobras. Esse relacionamento externo na condução das obras, no contato, né, ficava com engenharia. Não era da sua área especificamente? Não. A escolha de empresas, a emissão de cartas convites? Não era da minha área. Não era da sua área? Não. Estou satisfeito, Denise. Posso resumir? Dona Avelina, todos os projetos da RENEST foram realizados pela Petrobras ou a Petrobras contratou uma empresa privada para o detalhamento dos projetos? A área responsável pela definição, né, do projeto básico é o SEMPS e a engenharia. Então, todo esse relacionamento ficava a cargo do SEMPS e da engenharia. Não, eu sei, mas a senhora tem conhecimento de que uma empresa privada... Parte do projeto foi feito por empresas contratadas. A senhora sabe o nome das empresas contratadas? Talvez Chemtec. Chemtec é uma delas. Então, o grande detalhamento dos projetos era feito por uma empresa privada contratada pelo SEMPS. Correto afirmar isso? Eu não tenho conhecimento. Porque não era eu que fazia essa interface, eu não tinha conhecimento sobre essa contratação. Não, obrigado, mas as respostas anteriores foram satisfatórias. Obrigado. Demais defensores têm indagações? Os esclarecimentos do juízo
A senhora Avelina, a senhora mencionou durante o seu depoimento aqui de um equipamento em que haveria sido constatado um sobrepreço, foi isso? Exato. A senhora pode detalhar mais esse fato, se a senhora tiver os detalhes de memória? Acredito que tenha sido em 2008. Como havia essa questão da escalada de preços e a gente buscou informações, nós fizemos um benchmark internacional. O equipamento era um forno que era... Certo, a senhora tem que compreender o seguinte, o juízo aqui, a maioria das pessoas são da área jurídica e não da área de engenharia, de serviços. O que é benchmark? Me desculpe. Nós comparamos com várias empresas lá fora quanto é que custaria um equipamento, qual era o preço daquele equipamento, com o preço que estava sendo praticado aqui. E a comparação foi que esse equipamento aqui custaria 4 vezes mais caro. E isso foi... A senhora se recorda o equipamento? Eu não sei especificar, mas foi um forno. Um forno. Que a gente estaria adquirindo vários, e era um equipamento de fácil comparação, e foi por isso que foi feito esse benchmark. E a senhora se recorda do fornecedor? Não me recordo. E isso foi visto para esse equipamento? Foi feito em outros também, essa mesma pesquisa? Não, a partir do momento em que a nossa área de negócio descobriu que havia esse sobrepreço, ela informou as áreas envolvidas, no caso a área de materiais, ao diretor, e internamente foi discutido a especificação desses equipamentos e o que poderia ser feito para que isso voltasse para um referencial comparativo mais normal. Mas a partir disso, essa pesquisa foi expandida também para outros equipamentos ou ficou só nesse equipamento? Que eu saiba, ficou nesse equipamento. E por que não foi feito nos demais? Algum motivo? Nós fizemos para mostrar que havia um problema e que a responsabilidade seria da área de materiais. Então, esse problema foi levado e, a partir daí, foram feitos vários estudos através de grupos técnicos visando verificar com mais profundidade o que estava acontecendo. Agora, eu não posso afirmar se foi feito um estudo de benchmarking para o restante. Certo. O resultado final desse procedimento, a senhora não tem conhecimento então, das providências que foram tomadas? O que eu sei foi que eles criaram um grupo técnico para analisar a especificação. Essa especificação foi revista, foi apresentada e o processo foi redirecionado. Isso tudo foi documentado, objeto de Foi, tem um escrito, estudo. Tudo. A senhora mencionou também que esse plano de antecipação haveriam esses condicionantes que não haveriam sido respeitados. A senhora pode me exemplificar alguns desses, se forem vários, apenas alguns desses condicionantes que não foram respeitados e que, pelo que eu entendi, como a senhora colocou, teriam levado a essa elevação dos custos da obra? Uma das condicionantes teria sido fazer a contratação dos serviços em pacotes maiores. E depois o que aconteceu foi que, na hora de fazer a contratação, essas unidades, um pacote originalmente aprovado, ele foi dividido. E aí, a partir daí, ao invés de fazer uma licitação, por exemplo, foram feitas mais para o mesmo escopo. E isso implicaria numa elevação dos custos? Em que sentido? Numa dificuldade maior de gerenciamento e acompanhamento, o que poderia levar a um descontrole realmente dos custos. Algum outro condicionante que a senhora repute especialmente relevante? Na verdade, a estratégia de serviços, ela previa a mudança do modelo contratual, que foi aquilo que eu citei até na segunda-feira, que seria fazer um modelo nos padrões internacionais, onde a gente teria um único ponto focal dentro do consórcio e teríamos também a questão dos marcos para que um evento em um contrato não atrapalhasse o evento de outro, então teria que ter uma sequência de eventos que a gente chama de marcos e prorrogáveis. Isso também não foi obedecido. No período que a senhora que acompanhou a RENEST, do que a senhora pôde acompanhar,
A senhora teve alguma percepção no sentido de se houve ou não houve concentração dos contratos em determinadas empresas? O único conhecimento que eu tenho desse assunto foi através de um episódio que ocorreu em julho de 2009, onde o gerente executivo, o gerente do jurídico, Fernando de Castro Sá, que me dava apoio, que dava apoio ao abastecimento e, consequentemente, me apoiava nesse projeto, ele vinha reclamando que havia uma interferência muito grande nas condições contratuais da ABM, que eram contra os interesses da Petrobras. Foi esse episódio que a senhora se reportou na última audiência? Exatamente. A senhora, aquela última audiência, estava um pouco mais nervosa. Era a primeira. Tá certo. Eu confesso que eu não consegui entender direito essa questão naquela audiência anterior, mas acredito que hoje a senhora, mais calma, consiga explicar melhor. A senhora pode relatar de novo esse episódio? Claro. O que aconteceu naquele momento foi que, como esse gerente foi o responsável pela negociação ou pela definição do novo modelo de contrato e conhecia muito bem os contratos da Petrobras, ele começou a perceber que algumas alterações nos contratos tinham influência muito grande da ABM e que reuniões aconteciam entre os jurídicos da ABM e os jurídicos da Petrobras para que os interesses da ABM fossem colocados dentro do contrato em detrimento dos interesses da Petrobras. Algum exemplo que a senhora possa citar desse tipo de cláusula, alteração contratual, ou quem sabe isso seria esse Fernando de Castro Sá? Eu acho que os detalhes maiores e uma documentação maior teria que ser obtida com ele. Uhum. Algum detalhe a senhora não sabe, para exemplificar? Ele reportou a questão dos aditivos contratuais, que muitas vezes eles eram prejudiciais à Petrobras e que eles estavam sendo negociados junto com a ABM e que os interesses estavam sendo da Petrobras não estavam sendo... No que eles eram prejudiciais à Petrobras, a senhora não saberia exemplificar? Não saberia exemplificar. E eu indaguei também para a senhora, naquela ocasião, porque em realidade aqui existe uma confissão do senhor Paulo Roberto Costa em outro processo, de que ele teria recebido propina por parte de alguns contratantes. E a senhora trabalhava próxima a ele esse período. A senhora realmente nunca ouviu, nunca teve conhecimento na época de recebimento de propina pelo senhor Paulo Roberto Costa? Não. Não? Não, só depois realmente, quando ele fez a delação e esse assunto veio à tona. A senhora tinha contato com os, vamos dizer, dirigentes ou empregados das empreiteiras contratadas? Não. Tive um único contato foi através de uma determinação do diretor Paulo Roberto Costa. Nós pedimos o adiamento da assinatura da ordem de serviços da Casa de Forças, porque o valor veio muito acima. Então, e como haveria abertura de outros pacotes, a gente queria ver se esse valor ele estava compatível com o que estava acontecendo no mercado. A orientação que ele me passou, isso tudo por escrito, foi que era para eu fazer a negociação de um desconto com a Lusa. Eu forneci uma lista de marcos improrrogáveis, que eles deveriam seguir. Para minha surpresa, ele mandou uma proposta no valor maior, que depois de muito pouco tempo, eu não me recordo se foi no dia posterior, ou apareceu uma nova proposta pela própria Lusa com o valor do desconto. Naquele momento eu me senti usada, e realmente foi o único contato que eu tive. Para essas licitações da Renest, quem definia as empresas que iam ser convidadas para uma licitação, para o certame? O que acontecia nas licitações é que, no meu nível, na gerência executiva, na minha área, isso não era definido. A responsabilidade ficava na área de serviços. Agora, se os diretores, Duque e Paulo Roberto Costa, faziam algum tipo de acordo, isso aí eu não tenho conhecimento. Eu até acredito que poderia, mas eu realmente eu não participava desse processo. Certo, é só isso. Posso? Só um detalhe. A senhora, em 2009, a senhora saiu do abastecimento?
Não. Em 2009 eu fui retirada da gerência executiva de abastecimento. Sim. Após a apresentação de um EVTE, onde apontava para um valor bastante negativo. E aí a senhora foi para que área? Aí, isso aconteceu em outubro de 2009. Eu fiz uma apresentação, eu vim insistindo no... Não, só a data, não precisa justificativa. Eu fui para Singapura. Para Singapura. É. Então, por exemplo, a partir de 2010, a senhora não teve nenhum contato com fatos específicos envolvendo a Reneste? Não, a partir de outubro de 2009 eu não tive nenhum contato. Ah, tudo bem. Só porque o primeiro aditivo da Reneste é 20 de maio de 2010. Então é só para deixar isso bem claro. Não tinha contato. Muito obrigado. Então é isso. Eu declaro encerrado então o depoimento da senhora Avelina. Pode encerrar a gravação.